Então, se eu vim nessa condição, né, nessa função, nesse papel dentro dessa família que hoje é minha, é porque eu tenho algo a aprender. Fazer a nossa prece para que a gente possa se conectar com o alto e pedir a proteção divina, pedir a Deus, nosso Pai, que esteja conosco nesse encontro dessa manhã mais uma vez. Pedir a Jesus, nosso guia, nosso modelo, nossa inspiração, que possa estar presente nas nossas mentes, nos nossos corações, né, nos intuindo durante essa manhã, para que mais uma vez os seus ensinamentos, né, sirva de inspiração, de fonte de esperança, de aconchego, de acolhimento, para que a gente tenha sempre força, né, renovadora para continuar seguindo com os nossos dias. Fique conosco, Mestre querido, nosso Pai maior, continue ao nosso lado, agora e para sempre. Assim seja. Então é isso. O tema que a gente resolveu, né, assim, conversar hoje, né, é o capítulo em que Kardec traz pra gente refletir, né, um dos 10 mandamentos, né, e é muito interessante, né, que a gente possa retomar, né, ao Antigo Testamento, que às vezes a gente tem alguma resistência, né, a gente acha até que é algo ultrapassado, né, que talvez não nos acrescente tanto, né. O Evangelho de Jesus trouxe tanta inspiração, tanta, né, atualidade, mas ele também recorre a essa base, né, que são as mensagens de Moisés, né, porque os 10 mandamentos nada mais é do que uma grande mensagem do alto, né, uma grande mensagem de conduta, né, de orientação para as nossas vidas, né. E Jesus, em momento algum, ele desfaz isso, né? No capítulo 1 do Evangelho, a gente tem lá, né? Não vim destruir a lei, e isso é muito sólido, né? Muito certo, né? Tanto Jesus, quando, né, encarna nesse planeta para nos auxiliar, né? Ele deixa isso bem claro, que ele vem exemplificar essa lei, né? Que é divina. Ela não é algo específico daquela época, né? E o Espiritismo também, a doutrina, ela vem enfatizar, vem esclarecer, vem ampliar, né? Toda uma mensagem que Moisés trouxe lá atrás e que é preciosa para todos nós, né? É importante sim que a gente recorra a essa base, né? Como se fosse o nosso alicerce mesmo, né? Porque ali estão condutas preciosas, né? E é interessante que nos 10 mandamentos, do 1 ao 3, né, Moisés traz uma mensagem, ele fala sobre a nossa relação com o Criador, né? Se a gente puder pensar. O 1, o 2 e o 3 está falando de como a gente se relaciona com Deus, como a gente deve se relacionar com Deus. E a partir dali é como a gente se relaciona com o nosso semelhante. E o primeiro dessas orientações para com os nossos semelhantes é o honrar pai e mãe. Muito interessante, né? Acho que a gente não é por um acaso, né? Porque nada que vem de Deus é por um acaso, né? Então a gente pode começar a pensar daí, né? Que essa conduta, essa orientação que vem lá desde a época de Moisés, e Jesus retoma isso, né, com muita certeza, e que muitas vezes é até questionado pela forma como ele traz, né, esse questionamento daquela famosa frase, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E a gente também vai pensar sobre isso depois. Mas é interessante assim que tudo vem no encadeamento, né? E aí Kardec coloca nesse capítulo, né, para que a gente possa sim pensar
muito sobre isso, né? Que a gente possa refletir sobre o que significa, né? Qual é o significado desse mandamento, que nós não devemos deixar isso para trás, em hipótese alguma, muito pelo contrário, né? Ele faz parte de uma herança extremamente importante na vida do espírito, na vida corpórea, em todos os sentidos, né? Tanto que Kardec traz esse capítulo, né, para que a gente contextualize, porque Kardec tinha uma pedagogia, né, assim, lógico, com a inspiração dos espíritos, mas com toda a formação profissional dele, ele é muito pedagógico nessa construção do evangelho, né, de como ele conduz esses capítulos, né, e o honrar pai e mãe, ele vem exatamente quando ele começa a falar sobre a questão da caridade. Ele vem entre dois capítulos extremamente importantes ali, né, do Evangelho, que é o capítulo 13, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, onde ele fala muito sobre a caridade, e depois o grande capítulo, né, que fora da caridade não há salvação. Então, honrar pai e mãe, ele não foi colocado ali por um acaso, mas sim para a gente pensar mesmo, né, que esse honrar, né, tem tudo a ver com a questão da caridade, né? Por quê? Né? Porque honrar não é ser subserviente, né? Não é a gente abaixar a cabeça, não é a gente, né, concordar com aquilo que a gente sabe que não é certo, né? Mas é o respeito por aqueles que nos deram a vida, não é? Porque essa é a maior dívida que nós teremos sempre para com os nossos pais, né? E às vezes há sempre aquele questionamento: se não fosse ele seria outro. Será? Né? Será? A minha vida, ela é totalmente vinculada àqueles que estão e fizeram parte do nosso planejamento reencarnatório. E os nossos pais, sim, sejam eles quem são, sejam eles quem foram, a nossa dívida é eterna, porque eles concordaram ou aceitaram, né, essa condição de nos favorecer a nossa reencarnação, que é fundamental para o nosso progresso. Se não fosse esse aceite, se não fosse essa concordância, se não fosse essa oportunidade bendita, né, nós não estaríamos aqui. E nós precisamos estar aqui para que a gente possa crescer espiritualmente, não é? Então, assim, só por isso a nossa dívida, a nossa gratidão já é justificada, né? Quando Kardec começa a falar ali da piedade filial, né, que é uma grande caridade, a piedade é uma das maiores caridades, porque a piedade para com os nossos pais é a gente compreender que eles também são espíritos a caminho da evolução, que eles também têm uma história, que eles também têm dificuldades, desafios e nem sempre conseguem acertar. Que talvez eles tenham dado o máximo que eles puderam, porque muitas vezes a gente vai se escondendo, né, com essas justificativas, né? Mas você não sabe como foi meu pai, você não sabe o que minha mãe fez, eu fui abandonado, eu fui negligenciado. E Kardec fala lá que essa conta, é lógico que ele não fala assim, né? Mas que essa conta é um acerto com a lei divina. Não é nem que Deus vai castigar, né? Mas é uma questão de uma lei divina, que é a lei de causa e efeito. Como que os meus pais conseguiram cumprir com esta missão, com este compromisso que eles assumiram comigo lá na erraticidade, é uma questão individual deles.
A minha vida eu tive, a minha oportunidade eu tive de ter nascido e estar aqui. Só isso já justifica a minha honra, o meu respeito e a minha dívida de sim cuidar, dar assistência, acolhimento diante das necessidades deles. Eu não vou retribuir da mesma forma, porque assim é fácil, né? É aquela velha história, né? Amar quem nos ama é muito fácil. Então, assim, em nada justifica. Por isso que Kardec traz essa reflexão. Por isso que Jesus aponta naquele momento essa frase tão, muitas vezes estranha, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque quando ele fala isso, ele está numa reunião, num encontro, né? Ele está falando sobre a mensagem divina com aqueles que naquele momento lhe são muito caros, né? Com aqueles que naquele momento estão querendo saber sobre esta mensagem de amor, de esperança, que vem de Deus. Então, quando ele fala isso, ele diz naquele momento, ele começa essa grande reflexão sobre a questão da ampliação desse sentimento da fraternidade. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele está ampliando essa visão já que hoje nós entendemos de que somos uma grande irmandade, não é? Porque somos filhos do mesmo Pai. Jesus já naquela época começa a trazer esse conceito e esse olhar diante da universalidade, diante de toda a humanidade deste planeta, que é o grande objetivo nosso, nos amar uns aos outros como irmãos. Então, assim, quando também chegam para Jesus e falam, né, seus irmãos, sua mãe está lá fora, também tem um entendimento de que realmente, de quem eles estavam falando. Que irmãos são esses? Porque naquela época a gente sempre tem que tentar entender o contexto da época, né? E não só da época, porque hoje a gente também muitas vezes usa esse conceito de irmão de uma maneira metafórica, não é? Ô, meu irmão, a gente cumprimenta. Lá na casa de Jesus, quantas vezes a gente fala, esse daqui é meu irmão irmão em afinidade, não é verdade? Não necessariamente, são irmãos de sangue. Então também tem que ver, tem que entender esse conceito de como foi falado, de como Jesus foi abordado. É claro que isso são só, né, questionamentos que a gente faz para poder ampliar o nosso entendimento diante de uma passagem que às vezes a gente quer levar ao pé da letra, não é? Se a gente for pegar uma pessoa, vamos dizer, um europeu que venha para cá, né, e não tem domínio da nossa língua, não conhece ainda na sua totalidade, e a gente apresenta um grande amigo, né, um grande companheiro nosso, olha, esse daqui é meu irmão, tal, ele vai entender o quê? Que é meu irmão de sangue, quando de fato não é. Então, assim, só pra gente sair um pouco da nossa caixinha, né, e às vezes tentar entender a amplitude, né, o quanto a mensagem de Jesus ela é grandiosa, e ele começa ali sim já a ampliar essa nossa visão de que somos todos uma grande família. Ele quer trazer isso com muita propriedade. Em momento algum, Jesus desfaz, né? Em momento algum, Jesus ignora, né? Ou deixa de lado a sua mãe. Isso é totalmente incoerente, assim, e absurdo de se pensar, não é? Tanto que no momento da cruz, o que Jesus fala, né? Ele entrega, ele pede a João
que cuide de sua mãe, né? Ele pede ali a Maria que cuide de João, né? Eis a tua mãe, eis o teu filho. Olha que generosidade. Olha que momento em que ele reconhece realmente o sentido da família, dos laços de sangue, que é o laço que o prendia a Maria, verdadeiramente também, né? É inegável isso. E o laço que o prendia a João, né? Que era o seu grande companheiro ali, um dos grandes, mas, né? Que a gente percebe nesse momento o vínculo que ele tem com aquele espírito. Então, assim, são várias, né, possibilidades que a gente vê, e aí a gente acaba fugindo da mensagem maior e principal, que é a de se ampliar essa visão, né, de que somos uma grande família, né, e que de maneira nenhuma devemos fechar os olhos para aqueles laços de sangue, né, que é onde Kardec também vem nos colocar, né, sobre os laços corpóreos e os laços espirituais, né, a família corpórea e a família espiritual, né. Então tudo isso vai sendo expandido e ampliado, né, para o nosso conhecimento. Então, assim, se estamos e se temos uma família física, nesse plano físico, nesta encarnação, é porque há um motivo também, né? São espíritos afins, nem sempre, é claro, né? Mas a gente talvez, muito provável, tenha nesta mesma família aqueles que nos são mais afins e aqueles que talvez temos, sim, dificuldades, diferenças, para que possamos crescer juntos, né? Então a gente precisa pensar também o quanto esses laços de sangue são importantes, né? E o quanto essa orientação e essa mensagem do honrar, ela é importante. Por que temos esses pais nessa encarnação? Se são pais difíceis, há um motivo para isso. Nada é por um acaso. A gente não caiu de paraquedas aqui, né? Não, somos espíritos responsáveis, participamos sim, provavelmente, né, desse nosso planejamento, escolhemos aqueles com quem queremos refazer os laços e escolhemos aqueles com quem queremos que vieram nos apoiar, nos auxiliar nessa caminhada que não é simples, que não é fácil, mas ela é promissora, porque a gente não reencarna para fracassar, né? E nem os pais, nenhum pai, nenhuma mãe, né, aceita ou recebe essa missão para fracassar, né? Nenhum. As coisas acontecem na vida por inúmeros motivos, né? Inúmeros motivos, né? Ninguém quer fazer o mal. É claro que existem as patologias, que nós não vamos entrar no caso, né? Mas na sua grande maioria existe um motivo para que cumpramos essa hierarquia, vamos dizer assim, né? E a gente precisa pensar sobre isso também, né? Por que eu vim depois? Né? Por que eu vim como filho desse espírito? Por que eu vim nessa condição? Porque filhos todos somos, todos seremos, não é? Mas pais nem sempre, nesta encarnação estou dizendo. Então, se eu vim nessa condição, né, nessa função, nesse papel dentro dessa família que hoje é minha, é porque eu tenho algo a aprender. É porque eu tenho algo a desenvolver em mim e com aqueles espíritos que estão à minha volta. E principalmente com aqueles, né, a quem eu devo sim esse respeito e essa gratidão. Inquestionavelmente. Porque senão a gente pode passar uma vida inteira se justificando e se escondendo por trás dessa vitimização, né, dessa dó de nós mesmos, que não é piedade, né? Isso não é piedade. A piedade tem um conceito muito maior, né?
É de você enxergar o outro, se colocar no lugar dele e perceber que ele fez o que ele pôde, que talvez ele até tenha se esforçado, mas as circunstâncias da vida foram tão difíceis para aquele espírito que ele não conseguiu fazer mais, né? Mas quem sabe nós, muitas vezes numa inversão de papéis, também possamos conseguir passar o amor, a gratidão, o respeito, a paciência, a indulgência, a generosidade para com aqueles espíritos que talvez não tenham tido conosco, né? Esse é um grande desafio e talvez seja um grande propósito da minha existência, né? As pessoas com as quais eu me vinculo e convivo nessa minha existência, né, tem sempre um motivo. A gente não encontra as pessoas por um acaso na nossa vida, né? Que dirá aqueles que estão diretamente ligados a nós, né? Que estão muito próximos, porque não tem relação mais próxima do que a de pai e mãe, não é? Ao longo da vida, talvez a gente vá, né, sendo conduzido para formar as nossas próprias famílias, mas isso não nos desvincula deles, né? Muito pelo contrário, a gente pode pegar todo esse aprendizado para levar e seguir adiante, né? Fazendo igual, se eu tive bons exemplos, fazendo melhor, se eu não tive, e fazendo diferente com aquilo que eu gostaria de ter tido para mim, não é verdade? Então você vê, né, como as oportunidades são imensas, porque Deus só faz isso conosco o tempo todo. A providência divina nas nossas vidas, ela é presente o tempo todo, em todas as situações, né? É claro que Deus não coloca, não nos propicia pais negligentes, mas propicia aqueles espíritos que por algum motivo têm uma vinculação conosco e que talvez, diante das escolhas deles nesta encarnação, porque nós temos o livre-arbítrio e nossos pais também fazem uso desse livre-arbítrio, nem sempre acertado com a lei divina, sim. Mas por que eu vou pagar com a mesma moeda? Se eu aprendi com Jesus que não é assim que se faz. Se eu aprendi lá no maior dos mandamentos que Jesus, né, nos resume de uma maneira para ser simples, né? Que nós devemos amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. É assim que eu quero ser amado? É assim que eu quero amar os meus filhos? Que bom, meu pai e minha mãe, eu aprendi com vocês o que é melhor para dar para eles. E agora eu vou dar para vocês também. Olha que oportunidade, né? É algo renovador, né? Renovador para nossa existência. Porque Jesus fala também, né? Se você é fiel no pouco, será fiel no muito. E o que isso tem a ver com honrar pai e mãe? Porque é na minha relação com os meus pais, com esses pais corpóreos, com esses pais no plano físico, que eu também vou aprender a amar a Deus, vou aprender a honrar a Deus, não é verdade? Jesus já começa trazendo essa visão quando nos ensina o Pai Nosso. Pai Nosso. Por que ele não fala meu Pai? Meu Pai que está no céu, Pai Nosso. Como Jesus o tempo todo nos traz essa mensagem de fraternidade, de uma família única. É o tempo todo. E nós também podemos olhar para os nossos pais do plano físico como parte dessa família, como parte dessa irmandade universal.
Então o que a gente tem que fazer com o nosso próximo? Amar. Amar. Sem nenhuma ressalva. Sem nenhuma desculpa. Porque é o nosso único objetivo aqui na Terra, não é? Amar. Amar. Aprender. E se às vezes aqueles vínculos parentais são tão desafiantes, é porque eu preciso desenvolver esse amor nessa potencialidade, né? Eu preciso entender o verdadeiro significado do amor, que é dar sem receber, sem esperar nada em troca. Não é verdade? Porque a lei e a justiça divina, ela vai sempre prevalecer. E não é como castigo, é como consequência de uma lei natural, né? Que é a de causa e efeito. Deixa eu ver aqui, se não vai passando, né? Eu acho que o Ricardo, da mesma forma como esperamos do outro as transformações que precisamos ter em nós, esperamos dos nossos pais o comportamento e atitude que gostaríamos que eles tivessem. Esperamos que os nossos pais sejam perfeitos, nos esquecendo que eles são tão falíveis como nós mesmos, com certeza, porque eles também são espíritos, buscando a sua evolução, buscando o seu progresso, né? Às vezes a gente se ilude, né, Ricardo? É uma grande ilusão isso, né? E isso cabe quando somos ainda muito pequenos, em que precisamos, né, de todo aquele cuidado mesmo, né? E que acreditamos que os nossos pais são perfeitos, são super-heróis, são maravilhosos. E é bom que pensamos assim, não tem problema, mas conforme a nossa maturidade, conforme o nosso desenvolvimento, conforme os nossos esclarecimentos, a gente vai percebendo sim as suas fragilidades, né? E muitas vezes na velhice é que isso se torna mais visível, né? E é onde talvez essa demanda surja da nossa parte, onde a gente precisa devolver em forma de gratidão aquilo que recebemos. Não com mágoa, não com ressentimento, mas como oportunidade bendita de transformar, né? Como oportunidade bendita de dar e de exercitar esse amor. Porque no meu entendimento não há nada maior do que esse exercício no lar, né? Não há lugar melhor para a gente desenvolver esse amor do que nessa escola que é a nossa família, né? A gente já falou isso inúmeras vezes, né? Então a gente tem essa oportunidade nesse núcleo pequeno, né? Ali onde a gente desde pequenininho se desenvolve, onde desde pequenininho a gente começa a entender o que viemos fazer aqui, né? Porque se a gente por um acaso não recebeu dos nossos pais, a gente recebe ou encontra em alguém, né, essa referência de amor, seja num lar adotivo, seja numa instituição. É difícil? Sim, né? Sabemos que é, mas não é impossível. A gente sempre ouve histórias, né, de que todo espírito tem uma referência de amorosidade na sua vida, ainda que seja do alto, né? Ainda que seja do alto. A gente sabe que a gente não está nunca, jamais abandonado, né? Não temos de maneira nenhuma, não podemos ter de maneira nenhuma esse sentimento de abandono. Momento algum. Vamos pegar o exemplo de Jesus, né? Que é o nosso modelo. No seu momento do Calvário, da crucificação, né? Em momento algum ele se sentiu abandonado.
Em momento algum ele duvidou dos propósitos de Deus. E Maria também, né? E Maria também, porque apesar ali, né, da Boa Nova, né, temos ali algumas, né, histórias elucidadoras onde Maria até, né, se preocupa um pouco, né, com o futuro de Jesus, né, e ele a traz, né, para sua lucidez, né, lembrando da sua missão, né, do quanto ele é comprometido com o Pai, mas em hipótese alguma Jesus abandona a sua herança corpórea. Porque todo mundo fala, o que aconteceu com Jesus, né? A gente não sabe muito bem da história de Jesus dos 12, 14, né? Quando ele vai pro templo, né? E há toda aquela história, né? Mas a gente tem uma lacuna aí, né? Na história de Jesus, da adolescência até quando ele começa a sair para pregar, né? Há várias, né, possibilidades aí, né? Pensamentos sobre o que Jesus fez durante esse período, foi estudar, né, com os Efésios e tudo mais, mas ele em Boa Nova, ele deixa muito claro, né, a sua herança da carpintaria, né, ele deixa claro ali, né, quem tiver oportunidade de ver no Boa Nova, né, o quanto ele segue, né, o caminho e a herança do seu pai na carpintaria, né? É muito bonito isso, né? Porque ele está endossando essa família que o recebeu aqui no plano físico, né? Aliás, a própria figura de José, né? Que muitas vezes a gente questiona, né? Essa falta de informação dele, porque ele cumpre ali o seu papel, né, secundário, espero que vocês não me entendam mal, né, de coadjuvante, né, mas de uma forma muito digna, né, aceitando Maria, aceitando o seu pai de Jesus. Que missão, né? A gente fala tão pouco, a gente pensa tão pouco em José, né, sabe tão pouco dele, porque o que importa é esse conceito e essa visão do Pai maior que nos une. Jesus tem essa grande missão, né? Parece que ele se referia a Deus como Abba, se eu não me engano, né? Que é uma expressão muito afetuosa, né? Dos hebreus, onde que é um diminutivo de pai, né? Então ele sempre se referia a Deus como Abba, que é paizinho, painho, né, no nosso entendimento aqui. Então, para a gente ver, né, o quanto Jesus tem essa preocupação, né, e essa dedicação, né, de estar sempre trazendo para nós essa visão da família universal, né, que é o desenvolvimento desse amor pleno, né, que começa nesse núcleo familiar, que começa nesse reconhecimento daqueles que estão conosco nesta encarnação, daqueles que estão conosco no nosso núcleo pequeno, porque é ali que a gente realmente, né, se conhece. É ali que a gente realmente consegue ser autêntico, né? E expressar quem somos na nossa essência, né? Até para podermos identificar aquilo que viemos transformar. Então, de uma forma muito brilhante, né? Kardec traz essa reflexão para conosco, né? Falando da piedade, falando dos parentescos corporais, né? E trazendo todas essas passagens do Evangelho e da vivência de Jesus, né? Porque não tem referência maior para a gente, né? Não tem hipótese alguma, né? Essa possibilidade de Jesus ser contra,
né, ser incoerente na sua conduta, né, nas suas escolhas, nas suas manifestações, né? Ele dá o tempo todo o testemunho disso. E não vai ser diferente, né, nesse ensinamento de como devemos agir, de como devemos amar, de como devemos lidar com aqueles que nos são tão próximos, né, como os nossos pais. Pai e mãe, aqueles que têm só pai, aqueles que têm só mãe, aqueles que não têm nenhum dos dois, né? O tempo todo a gente precisa mesmo pensar na gratidão em relação a essa oportunidade bendita, né? Porque a partir do momento em que nascemos, nós já recebemos o bem mais valioso, né? O bem mais valioso da nossa encarnação, que é a nossa vida. A partir daí é com a gente, não é verdade? A partir daí é com a gente. A gente não pode ficar se prendendo a algo que não depende de nós. O que lhes competia foi feito. Tá aí, né? Gerou, a nossa vida está concretizada. Agora, o que eu vou fazer com ela a partir de agora só diz respeito a mim, né? E a gente precisa ter essa convicção, né? Até para que a gente possa seguir adiante. Valorizar os nossos antepassados, como Paulo também. Paulo também fala isso de uma maneira muito clara, né? Numa carta aos Efésios, eu acho, né? Ele fala o quanto devemos valorizar os nossos antepassados. Até porque Paulo foi negligenciado, não sei se é a palavra, né? Mas ele foi desprezado pelo pai dele, não foi? O pai dele não compreendeu a escolha dele e ele não renega isso, né? Ele entende, até porque ele carrega toda essa herança que ele recebeu dos ensinamentos, né, judaicos, né? Toda essa firmeza, todo o conhecimento que inclusive levou Jesus a escolher esse apóstolo, né? Foi graças a essa herança que ele teve da sua família, do seu conhecimento aprendido com os hebreus. Então, assim, Paulo também nos dá esse testemunho, que é uma referência muito importante para nós, né? Ele não teve essa compreensão da sua família, mas isso não o impediu de seguir adiante, que é o mesmo que Jesus faz nessa passagem em que ele questiona quem são os pais, quem são seus irmãos e quem é a sua mãe. Desculpa. Então, quando a gente pensa nessas duas referências, é super importante que a gente possa se apropriar delas, para que a gente possa entender que devemos seguir em frente de acordo com aquilo que a gente acha que é certo. Jesus não se desliga daquele grupo porque ele está comunicando e falando de algo muito importante, que é a mensagem divina, para aqueles que estavam sedentos deste ensinamento, para aqueles que queriam muito conhecer a palavra, a verdade do Pai. Então é como se dissesse assim: eles podem esperar, a minha família vai me entender, a minha família já cumpriu o papel dela, eu agora preciso seguir o meu caminho. Não é bonito isso? Não é desrespeitoso, não é desonroso, né? É você fazer aquilo que é certo, na medida certa e nos momentos oportunos.
Jesus não podia perder aquela oportunidade de passar à frente aquilo que ele veio ensinar, não é? As oportunidades sempre surgirão? Podia ter sim. Não. Né? Quem somos nós para questionar ou para duvidar, né, da postura e da conduta de Jesus, né? Mas a gente pode sim entender esse modelo e esse exemplo, que devemos seguir adiante. Jesus não abandona a sua família para ir com os apóstolos. Ele viveu naquele núcleo o tempo que foi preciso e necessário para, a partir dali, seguir em frente. Não é assim com a nossa história também? A gente é formado, a gente é criado naquele núcleo, né, com o que nos dão de melhor. Mas depois, o caminho é meu. As escolhas são minhas. Sou eu que começo a escolher e fazer da minha vida aquilo que eu considero certo, de acordo com a lei divina, é claro. As escolhas que eu faço a partir da minha maturidade, da minha vida adulta, já diz respeito a mim. Não está mais vinculada a um passado que pode ter sido bom ou não. Eu fico com as heranças boas de tudo que eu vivi. São elas que me dão, que me nutrem, né, para que eu siga adiante. Como espírito, como benfeitor de uma nova família. O que eu vou passar para aqueles que eu também tenho compromisso e preciso seguir adiante. Se essa é uma missão e um compromisso que eu assumi lá no plano espiritual, é assim que a vida segue. E com os nossos filhos acontecerão a mesma coisa. Que exemplo que eu darei a eles em relação aos meus antepassados? Como que eu lido, trato e cuido daqueles que puderam e que tiveram a oportunidade de cuidar de mim? Se não cuidaram bem, agora eu vou cuidar para poder exercitar esse amor. Não é nem para mostrar, olha como eu sou melhor. É para exercitar o amor que eu vim desenvolver. É para formar novos espíritos que estão sob a minha responsabilidade, né? Esse é o ciclo da vida, né? Porque a dinâmica é essa. Ora estamos como filhos, ora estamos como pais, né? Nesta ou em outras reencarnações. Mas se nessa eu vim com este papel em relação a esses espíritos de filho, é porque tem um propósito, né? É porque tem um propósito. E Kardec foi muito feliz, né? Foi muito sensível quando traz essa reflexão para nós, porque ele teve muito pouca convivência com os pais, com o pai dele principalmente. O pai dele desencarnou quando ele era muito novo. E ele vivenciou muito pouco essa experiência. E olha a nobreza dele. E não teve filhos, né? E não teve filhos. Mas ele teve a nobreza e a sensibilidade, claro que com a intuição e orientação dos espíritos, mas ele deu atenção para esse tema que é tão importante, né? Eu acho assim, né? Às vezes a gente fala, né? Como tá tudo ligado, né? Algo que foi trazido lá atrás por Moisés, né? No curso de sábado, né? Sempre que a gente fala das 3 revelações, a gente vê o grande encadeamento, né? Da obra divina, né?
o quanto a nossa vida está sempre no encadeamento, né, de ideias, de acontecimentos e de mensagens que elas não cessam. E aí você fica pensando, por que isso é repetido o tempo todo, né? Eu penso muito nisso, né? Porque algo que foi falado lá atrás, há tanto tempo, é resgatado agora, né? E é tão necessário nos dias de hoje, se a gente for pensar. E aqui não cabe julgamento, né? Não cabe julgamento. Assim como não cabe o nosso julgamento diante dos nossos antepassados. Ah, porque fez isso. Não cabe julgamento. Cabe perdão, cabe aceitação, abnegação. É isso que cabe, né? A gente parar e pensar, o que eu posso fazer agora? O que eu devo fazer? Qual é o meu dever diante dessa situação que surge, né? Porque o dever não pode ser confundido com obrigação. Não. O dever, ele está ligado ao afeto. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu quero retribuir algo que eu recebi. Qual é o meu dever como espírito? É isso. Nós temos lá no Evangelho também, um capítulo, um item grande até, né? Só sobre o dever. Porque ele está em toda a nossa vida. Ele permeia toda a nossa encarnação. Em todas as nossas escolhas, em todos os momentos da nossa vida. É o dever para com o próximo, ponto. Talvez assim fique mais fácil até de eu agir. Assim talvez fique mais fácil de eu honrar a meu pai e minha mãe. Olhar para esses espíritos dessa maneira, né? Companheiros de viagem, companheiros de caminhada. Eles estão aqui para me ensinar algo. É porque às vezes me parece que há um peso e muito grande que a gente coloca nesses espíritos que vêm com este papel. A responsabilidade é imensa, é inquestionável, mas devemos sim talvez olhá-los como espíritos, como companheiros de jornada. O que eles estão me propiciando nessa encarnação e o que eu posso dar em troca, em retribuição, já que me foi dada o bem precioso da minha existência. Então é assim, eu acho que é um dos temas, né, que mais mexe com a gente, né? Porque todos nós temos esse vínculo, né? E fazemos essa reflexão em algum momento da nossa vida, né? A Roberta fala que esse tema é muito especial mesmo, grata por trazê-la para essa reflexão. Roberta, porque todos nós, né, estamos ligados e inseridos nessa temática, então que possamos, né, acho que aproveitar essa oportunidade bendita, né, dessa manhã, né, e até talvez aproveitar o domingo, que tantas vezes é visto e né, valorizado como o dia da família, né, o dia que podemos passar e saborear junto a eles, aqueles que as têm, que aproveitem, que não, que possam encontrar as famílias, os vínculos, né, espirituais, né, que a gente nem conseguiu falar tanto, mas que a gente sabe, né, que a família espiritual é imensa, né, se eu não tenho aquela mais, a família corpórea mais aqui comigo, que eu procure esses vínculos, né, que eu procure esses laços espirituais, né, que estão sempre nos acompanhando também, né? É por isso que nós nunca estamos sozinhos, né? Se não temos mais aqueles que nos foi dada a vida, que nos tiveram, que nos deram essa oportunidade, né? Que possamos ampliar já então
oportunidade maravilhosa, né, de exercitar esses vínculos, né, dessa grande fraternidade universal, desse grande amor, né, que temos que nutrir e exercitar pela humanidade. Que possamos então seguir nesse domingo abençoado com toda essa inspiração da espiritualidade, né? Com toda essa inspiração de Jesus, de Paulo, de todos aqueles, né, que nos são tão caros. E agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de vocês e que possamos seguir adiante, né, protagonizando a nossa vida, fazendo sempre as melhores escolhas, de acordo com a nossa consciência e com todo o amparo e intuição daqueles que nos acompanham nesta encarnação e na espiritualidade. Que Jesus esteja presente em nossos corações, em nossas mentes, hoje e por todo sempre. Um grande abraço a todos e obrigada.